Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, que maravilha. Espero que todo mundo esteja bem, estudando, né? Claro. E aproveitando muito para colocar em dia as disciplinas do nosso colégio, né? Então vamos lá desvendar um pouco o que é texto teatral, que vem de teatro, né? Um pouco de dramatização. Então a gente vai desvendar, vai descobrir um pouco sobre esse texto que é tão comentado, né, de várias formas. Também chamado de dramático, são aqueles produzidos para serem representados. Eles vão ser sempre encenados, né? E podem ser escritos em poesia ou prosa, né? São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, que em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Como assim gênero narrativo, professor? Aquela pessoa que vai narrar aquele fato, aquele acontecimento, diante de um determinado espaço, lugar ou tempo, tá? O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, lá na Grécia Antiga. O teatro veio para falar sobre importâncias sociais, certo? De diversas formas, tá? Que onde os espectadores esperavam. Geralmente existia imagine, né? Que existia tipo uma arquibancada, como nesses estádios grandes, e lá embaixo ficavam ou uma pessoa, que é o monólogo, ou duas pessoas, ou mais de duas pessoas, encenando determinadas coisas do cotidiano delas, ou de alguém específico, tá? Características. São textos encenados, né? É do gênero narrativo, ou seja, existe uma narrativa de um fato ou acontecimento, né? Há um diálogo entre personagens, ou seja, eles vão conversar. Discurso direto, ou seja, é de uma pessoa para outra, tá? Atores, plateia e palco. Tem que existir essas três possibilidades. Cenário, figurino e sonoplastia. É imprescindível, você tem que ter esses três elementos. Linguagem corporal e gestual, ou seja, o corpo e os gestos vão também interagir nessas cenas, nesses textos teatrais, né? E pode ter também a ausência de narrador, certo? A linguagem do teatro, né? A linguagem expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Ou seja, tem expressão, tem dinamismo, tem diálogo, né? Ou seja, tem uma conversa. Tem o corpo, que o corpo vai agir. E vai ter os gestos, que também vai ajudar nessa interpretação e nessa compreensão dessa linguagem. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito. O que é o conflito? Um problema que tem que ser resolvido. Independente se é para positivo ou se é para negativo. Um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Ou seja, começa com um problema e ele vai desenrolando no decorrer da peça. Tempo. O tempo teatral é classificado em tempo real, que é aquele que acontece a apresentação, ou seja, o contado no relógio. O tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, ou seja, naquela determinada cena, vai se colocar um tempo quando aconteceu, né? E o tempo da escrita, quando foi produzida a obra, dependendo da escrita aí do autor, ele vai colocar esse tempo aí no texto. O espaço. Existe o espaço cênico. Vamos imaginar que aqui é o teatro, por exemplo, o Teatro de Santa Isabel, e eu estou no meio desse espaço, ou seja, é onde eu vou encenar a minha peça, né? Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Tanto faz ser num centro, como ser no canto, como ser em outro canto, como ser aí na frente, como ser lá atrás,
Ou seja, vai ser o local determinado onde os personagens vão agir, né? Os personagens. Segundo a importância, os personagens são classificados em protagonistas, personagens secundários e figurantes. Protagonistas, aí tem o antagonista e o protagonista, tá? O antagonista é o vilão e o protagonista é o mocinho, que pode ser o contrário também, tá? Os teatros teatrais são constituídos por 2 textos. O texto principal e o texto secundário, tá? Quando produzidos, são divididos de maneira linear com introdução. Aí ele vai introduzir como foi que aconteceu aquele determinado fato, né? O porquê aconteceu. O conflito, o problema que tem que ser resolvido, né? Diante daquela determinada situação. O clímax, que é o momento ápice de descoberta da determinada situação, daquela determinada cena. E o desfecho, se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Gêneros teatrais. Existe a tragédia, que geralmente é um drama, né? Com tristeza, com morte, com melancolia, com solidão. A comédia, que é já a alegria, né? O sentimento exacerbado, né? Tudo de bom, né? E a trágico-comédia, que é a mistura das duas fases, a comédia e a tragédia. Com isso, a gente termina a aula de texto teatral, lembrando que tem uma atividade no livro sobre texto teatral do módulo 2, que é o que a gente está vendo agora, da página 6 à página 13. Então, vocês vão, quem tiver o livro, vai responder no livro e vai me mostrar por foto no WhatsApp do meu privado, tá? E quem não tiver o livro, copia só as respostas, tá? Que eu quero ver uma fotinho de que vocês estão fazendo também esses quesitos, tá? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.